a todos. Uma ótima semana a todos que estão assistindo o vídeo. O vídeo de hoje é para falar sobre o meu canal mesmo, meu canal no YouTube. Por que que eu faço, por que que eu tenho meu canal e faço os meus vídeos? Eu tenho um ministério, meu ministério pessoal é o Ministério Adventista do Sétimo Dia, que o nome é Jesus é a Solução. É um ministério particular, não tem nada a ver com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu uso os ensinamentos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu sou um Adventista do Sétimo Dia, eu faço parte da igreja. Faz um ano que eu me batizei, mas não é um ministério oficial da igreja. A própria direção da Igreja Adventista nem sabe que eu tenho esse ministério, porque o evangelho ele tem que ser pregado por todas as pessoas. Cada um faz a sua parte. Alguns falam para os seus conhecidos e o evangelho vai indo de boca em boca. Só que eu com esse canal eu consigo atingir mais pessoas que falando eu assim não atingiria. Pessoas que às vezes nem me conhecem, mas estão conhecendo o meu trabalho missionário. E um grande objetivo desse meu canal é levar a verdade às pessoas. Eu estou sempre em busca da verdade. E foi a primeira, inclusive, foi a primeira frase que eu decorei da Bíblia, que eu guardei para mim e hoje eu tenho como lema no meu ministério, que é a seguinte: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. Foi a primeira frase que eu decorei na Bíblia. E hoje nós vivemos num mundo cheio de mentiras. O, o dito sistema, todos os sistemas, em todas as áreas, você vai encontrar muita mentira. Então, no mundo de hoje, existe muita mentira e você tem que descobrir a verdade. Claro, e aí é que está. Se você não quer descobrir a verdade, tudo bem. E mesmo quando tu descobre a verdade, você não muda o mundo, não tem como mudar esse sistema. Por isso que o meu ministério diz, a solução é só Jesus. Só Jesus vai resolver os problemas. Mas é uma questão de você saber a verdade ou não. De você viver enganado ou viver sabendo a verdade. Claro que aí você vai ter que se adaptar nesse mundo, sabendo a verdade. E no primeiro momento, quando você descobre as verdades, é um choque. Você entra em estado de choque, mas com o tempo você vai se adaptando. Porque com o tempo você vê que não tem como mudar as coisas, não tem como mudar. Uma pessoa não pode mudar o mundo. Mas eu, no início, levei um choque e tentei. Aí tu quer mudar as coisas, mas você logo vê, com o tempo você vai descobrindo que você descobre a verdade, mas não tem como mudar o mundo. Uma pessoa só. Nós não podemos, infelizmente, mudar o mundo. Mas você vive melhor, porque aí você sabe as verdades. Depois que passa a fase do choque, você se adapta ao mundo e vive no mundo com a verdade. Você vive no mundo, mas daí você não é mais do mundo. Você entende as coisas. Você cria outra ideia, outra mentalidade. Então, esse meu canal, até esse vídeo, é para você que quer descobrir a verdade. Se a vida para você tá boa, você não quer descobrir a verdade, tudo bem. Cada um tem o livre-arbítrio. Mas a salvação, ela é pessoal. Se você quer ser uma pessoa salva e ir para o céu, você tem que conquistar o céu. Existem muitas verdades, muitas verdades. Então, é
uma questão particular de cada um querer ou não descobrir as verdades. E eu faço os meus vídeos falando sobre a verdade. Inclusive, e mais importante que os meus vídeos, são os canais que eu coloco na minha página. Pelo seguinte, eu não sei toda a verdade. Eu também estou descobrindo as verdades. Mas eu tenho indicado aqui no meu canal no YouTube vários outros canais que falam sobre a verdade. Então, você que está aqui no meu canal, assiste os meus vídeos, mas principalmente assiste os outros canais. Se inscreve nos outros canais, principalmente nos canais que eu indico aqui embaixo. E você vai descobrir as verdades. Por exemplo, existe muita mentira nesse mundo. E uma das grandes mentiras é a forma da Terra. Existe a teoria da Terra plana e a teoria da Terra globo. Você vai ter que escolher qual das duas você quer. Qual delas é a verdade? Eu cheguei à conclusão que a Terra plana é a verdade. O mundo sempre, os povos antigos acreditaram na Terra plana. Depois que inventaram o sistema da Terra globo, que infelizmente não é o correto. Por quê? Porque nós vivemos num mundo de mentira. Isso é muito complexo. E os sábios entenderão. A Bíblia diz, desculpe, os sábios entenderão, mas não os sábios de conhecimento. As pessoas que têm o Espírito Santo, elas vão ser despertadas, elas vão começar a aprender essas verdades. E já os sábios deste mundo não acreditam, eles têm a sabedoria deste mundo. Mas as pessoas humildes que buscam a Deus começam a descobrir as verdades e acreditar nas verdades do mundo, né? Claro, isso não é fácil. Você Se você descobriu algumas verdades, você pode parar por aí ou pode continuar buscando. É muito conhecimento, não tem, eu também cheguei à conclusão que não tem como conhecer toda a verdade. Infelizmente, nessa nossa vida passageira, talvez não vai dar tempo de conhecer todas as verdades, mas o que der para a gente conhecer, eu pelo menos o que eu puder conhecer, eu vou procurar a verdade. O mundo, você independente de acreditar ou não, você sabe que o mundo é cheio de mentiras em todas as áreas. E à medida que tu vai descobrindo, tu vai descobrindo a verdade que está escondida neste mundo. A grande verdade é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Essa é a grande verdade. O grande segredo da vida é conhecer a Jesus. A Bíblia é a verdade. Existem cinco grandes verdades. Deus é a verdade, Jesus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, a Bíblia é a verdade e os 10 mandamentos são a verdade. São as 5 colunas da verdade. E é incrível, incrível. É tanto conhecimento, eu estou aprendendo tanta coisa. E aí você começa a entender que você não deve ser desse mundo. Você está nesse mundo, mas você não deve ser desse mundo. Tu tem que ser diferente. Tu vai conhecendo as verdades, vai vivendo nesse mundo, mas vai sendo diferente do mundo, né? Diferente do mundo. Porque esse mundo, ele é controlado por pessoas e ele existe muita mentira. E por quê? Porque esse não é o mundo de Jesus. O próprio Jesus falou: meu reino não é deste mundo.
Então, à medida que você vai conhecendo a verdade, você vai se libertando. Você vive nesse mundo, mas você está no mundo, mas você não é do mundo. E é isso que isso está escrito na Bíblia. Por exemplo, uma verdade que eu descobri sobre o sistema religioso. Toda igreja que guarda, que diz que o dia do Senhor e guarda o domingo, está errada. Infelizmente, está errado. E no sistema religioso, todas as igrejas guardam o domingo. Existe uma única igreja que não guarda o domingo, que é a Adventista do Sétimo Dia. Por isso eu faço parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque eu acredito que é a única que está certa, que guarda o sábado. As outras, infelizmente, estão erradas, porque elas guardam e defendem o domingo. Essa é uma verdade. E essa verdade, o sábado, tá nas 5 grandes verdades, que está nos mandamentos. O sábado, conforme a Bíblia, é o 4º mandamento. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Porque Deus, na verdade, porque está no mandamento, e se você olhar em Gênesis, no capítulo 2, o Criador, quando criou a terra, ele abençoou e santificou o dia de sábado. Por isso, muitos dizem: ah, mas para Deus, todos os dias são dia de Deus, para todos os dias são iguais. Sim, todos os dias são de Deus. Nós temos que pensar em Deus em todos os dias. Mas o sábado é um dia especial. Ele é diferente de todos os outros dias. Por quê? Porque Deus abençoou e santificou esse dia. Isso está em Gênesis. Até eu vou procurar aqui na minha Bíblia, vou ler aqui para você. Então, pessoal, aqui peguei a minha Bíblia, aqui, ó. Então, para você ver, não sou eu que estou falando isso. Isso está na Bíblia, é Deus falando aqui, ó. Gênesis capítulo 2, versículo 1 a 3. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Olha aqui o que diz o versículo 3. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então o sábado é um dia diferente. E o 7º dia, e o 7º dia é o sábado. Por quê? Domingo é o primeiro dia da semana. Segunda é o segundo, terça o terceiro, quarta o quarto, quinta o quinto, sexta o sexto dia e sábado é o 7º dia. E olha o que Deus disse sobre o 7º dia. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então, sábado é realmente um dia diferente. E o sábado também está aqui em Êxodo 20, o 4º mandamento. Deixa eu procurar aqui, Êxodo 20, vou ler para vocês. Olha aqui o que diz o 4º mandamento. Em Êxodo 20, o que a Bíblia diz. Você não tem que ir atrás do que os homens dizem, você tem que ir atrás do que a Bíblia diz. Se está na Bíblia, tá certo, tá ok. Se não está na Bíblia, tá errado. Olha aqui, ó. 4º mandamento, Êxodo 20, versículo 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Da onde? Sou eu que estou falando isso? Não, é a Bíblia. E o que a Bíblia diz é que o Pai, o Criador, nos diz: você obedece a homens
ou a Deus? Você vai ter que escolher. No futuro, você vai ter que escolher. Ou você obedece a homens, ou você obedece a Deus. Cada um vai ter que escolher. Eu obedeço a Deus. E Deus diz que o dia de descanso, o dia do Senhor, é o sábado. E no sistema religioso, eu era católico, mas aí eu vi que a igreja guardava o domingo, eu vi que estava errado. E eu procurei uma igreja. A única igreja que eu descobri que guarda o sábado é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por isso, hoje eu sou um Adventista do Sétimo Dia. Mas também, agora que eu sou Adventista, faz um ano que eu sou Adventista, batizado, eu estou estudando o que a igreja diz, o que ela ensina. E até hoje eu não vi erros no que a igreja adventista ensina. Por enquanto, eu continuo sendo um adventista do sétimo dia, porque as outras igrejas estão erradas, mas a igreja adventista eu vejo que está certa. Se um dia, nos meus estudos, eu descobrir que ela também está errada, aí eu saio da igreja. Porque existe um movimento que defende que as pessoas, que a verdadeira igreja não são as denominações, são as pessoas. E realmente, a verdadeira igreja são as pessoas. Não é a instituição, são as pessoas. As pessoas são a verdadeira igreja. E tem muitas pessoas hoje em dia que seguem a Bíblia, ao Criador, e não participam de nenhuma denominação religiosa. Inclusive, aqui nos canais que eu indico, tem pessoas que fazem parte desse pensamento. Eu até escuto o que elas dizem e procuro adaptar para a minha vida, mas eu ainda, claro, eu sigo a Bíblia, em primeiro lugar a Bíblia, e eu vejo o seguinte: a denominação Igreja Adventista do Sétimo Dia, até agora eu não vi grandes erros nela. Acredito que ela diz a verdade. Acho que a verdade está com a igreja. No sistema religioso, a igreja mais certa é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E daí as outras, bom, infelizmente é a verdade, você já sabe. Um critério que eu uso para descobrir a igreja certa, a igreja defende qual dia? O sábado ou o domingo? Defendeu o domingo, para mim está errada. Defendeu o sábado, para mim está certa. Você entende isso? Mas, claro, dentro de todas as igrejas existe o joio e o trigo. Inclusive dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia também. Lá existe o joio e o trigo. O Criador vai separar o joio do trigo. E ele existe em todas as igrejas. Mas quem quer seguir a verdade começa com esse requisito. Qual dia da semana a tua igreja santifica? O sábado ou o domingo? Na minha opinião, a igreja santifica o domingo? Não está certo. A igreja santifica o sábado? Ok, está certa. E no momento, eu sou um adventista do sétimo dia e defendo os ensinos da igreja adventista do sétimo dia, porque eu acho que ela está certa. Porque eu penso o seguinte hoje: existe realmente uma igreja que está certa. O Salvador, Jesus, tem uma igreja. Eu acredito que tem uma igreja no mundo. E essa igreja é a Adventista do Sétimo Dia. Eu estou à procura da verdade. Por enquanto, eu encontro a verdade na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas uma coisa eu descobri: a Igreja Adventista não sabe toda a verdade. Ela é a igreja mais certa, mas não quer dizer que ela sabe tudo. Existem alguns pontos de vista que eu discordo da igreja. Por exemplo, a igreja, ela defende a Terra Globo.
eu não acredito na Terra globo. Eu acredito na teoria da Terra plana. É uma diferença, mas isso não influi nos ensinamentos da igreja, porque esse ensinamento ele é muito na frente e a igreja adventista não chegou a essa verdade ainda. Outra coisa que eu quero dizer aqui, dentro da igreja adventista do sétimo dia, eu, por exemplo, sigo e acredito muito no pastor Samuel Ramos. Ele é um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia que deu um passo à frente nos ensinamentos da igreja. Por exemplo, o pastor Samuel Ramos, ele é brasileiro, ele se formou aqui no Brasil, ele era pastor aqui, mas aí ele foi fazer a pós-graduação dele em teologia nos Estados Unidos. E ele ficou morando nos Estados Unidos. Então, ele aprendeu muitas coisas novas. E o que ele ensina, a igreja aqui do Brasil discorda dele. Por exemplo, a igreja brasileira não aceita o pastor Samuel Ramos, mas ele é um adventista do sétimo dia. E lá nos Estados Unidos eles aceitam o que ele diz. Ele é um pastor que fez todo o seu ministério nos Estados Unidos. E lá ele se aposentou e agora ele veio morar no Brasil. Ele está aposentado. E eu acredito muito nele. Ele é um pastor dentro da igreja adventista que está no caminho da verdade. Porque que nem eu falei, dentro da igreja nem todo mundo sabe a verdade. Uns sabem mais, outros menos, e alguns não estão no caminho da verdade. Mas uma grande verdade que tem a ver com a salvação, que é o dia do Senhor, que é o sábado, eles já conhecem. E eu vou fazer um vídeo, porque nem toda a verdade tu precisa saber para ser salvo. Para ser salvo, você precisa de poucos conhecimentos. Você não precisa saber toda a verdade para ser um salvo, vocês entendem? Aí é individual, é de cada um. O que realmente importa para você salvo é você confessar os seus pecados a Deus, confissão dos pecados, e se arrepender dos pecados, confessar e mudar de vida. Mudar de vida. Se você pecava, você tem que parar de pecar. E essa mudança de vida é o outro caminho, é a santidade, é a santificação. Viver uma vida sem pecados, na santidade. E os pecados, o que é os pecados? Pecado é transgressão dos 10 mandamentos da lei de Deus. Pecado é transgressão da lei. Que lei? A lei dos 10 mandamentos. Então você tem que seguir os 10 mandamentos. E é claro, você tem que acreditar em Jesus. Quem crer em Jesus será salvo. Então, fé em Jesus é outro requisito para a salvação. Então, para a salvação, não importa tu saber se a Terra é plana ou se ela é globo. Isso não muda a salvação. Para a salvação, você não precisa conhecer toda a verdade, você entende? A salvação exige pouco de nós. Mas eu, como eu já descobri essas verdades, eu quero ir além. Eu, por exemplo, estou procurando por toda a verdade. E você, eu aconselho também a descobrir as verdades. Quanto mais verdade tu souber, melhor. Não concorda comigo? Mas para ser salvo, para garantir o céu, não é necessário ter tanto conhecimento. Mesmo porque muitas pessoas não têm acesso à verdade. Elas não têm tempo e nem o conhecimento da verdade. Por isso, até isso vai ser um vídeo. Vou anotar aqui, o meu próximo vídeo vai ser sobre salvação. O que é necessário para salvação? Eu vou fazer um vídeo só sobre salvação. Porque muitos não vão ter tempo e nem o conhecimento da verdade. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Mas existe o mínimo para a salvação. E o mínimo eu já falei. Você tem que se arrepender dos pecados, confessar eles
para Deus, não para nenhum outro homem, somente para Deus. Você conversa com Deus, confessa os pecados. E claro, não adianta confessar e continuar no pecado, você tem que mudar, você tem que parar de pecar. Esse é o próximo passo, que é a santificação, que é uma vida santa. O que é a vida santa? É uma vida sem pecados, que você tem que mudar de vida, ter uma mudança, a santificação, uma vida santa. E quais são os pecados? Os pecados, a Bíblia diz que é a transgressão da lei de Deus. E qual é a lei de Deus? Os 10 mandamentos. Você olha aqui em Êxodo 20 na Bíblia quais são os 10 mandamentos e segue os 10 mandamentos. E é claro, acreditar no Messias, em Jesus, o nosso Messias, o nosso Salvador. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Então, você tem que acreditar em Jesus também. Esses são os critérios para salvação. Bom, esse vídeo está ficando muito longo. Até nem sei quanto tempo tem de vídeo. Vamos ver aqui. Quanto tempo? 26 minutos de vídeo. Acho que eu já estou me repetindo nos assuntos, então esse vídeo eu acho que vou terminar por aqui. Que ele sirva de ensinamento para alguém, que você tire alguma coisa de bom desse vídeo. Assiste meu canal, compartilhe os vídeos. E o próximo vídeo que eu vou fazer vai ser sobre salvação. Eu vou ficando então por aqui. Desejo a todos a paz de Cristo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.